Essa é a nossa primeira conferência virtual que estamos realizando aí a partir do início do isolamento social, e de que o Diese passou a operar remotamente, cada técnico em seus domicílios, na busca da gente tentar manter essa é a nossa primeira conferência virtual sindical, ao mesmo tempo que a gente protege os nossos trabalhadores e mantém a segurança da sociedade em geral, mantendo o que foi definido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. Essa é uma atividade que nós já estamos planejando há algum tempo, desde que o Diese começou a acompanhar todas as medidas que estão acontecendo pelo governo federal. No meio disso tudo, nós inauguramos, 2 semanas atrás, uma sala de situação, na qual nós estamos com mais de 20 notas técnicas explicando tudo que tem sido implementado, apoiando o movimento sindical e a luta das centrais nas diferentes ações em relação a conseguir a viabilização de medidas que minimamente mitiguem os problemas que os trabalhadores estão sofrendo. Entre elas, a gente dá um destaque para a renda, para o abono emergencial que saiu e que começou a ser pago essa semana, entre outras atividades que a gente vem conferindo. Essa aqui é uma primeira atividade que nós estamos iniciando, ela faz parte de um ciclo que nós devemos fazer toda semana ao longo desse período de pandemia, com a intenção de colocar o movimento sindical e o conjunto da classe trabalhadora com informações, com discussões, com a possibilidade de fazer uma reflexão para que a gente possa avançar para além, para a gente possa sair, inclusive, dessa pandemia da melhor forma possível. A nossa intenção, ao longo dessa semana, é tentar conversar com o movimento sindical e colocar à disposição dele um conjunto de instrumentos para que ele possa lidar com várias das mudanças que estão acontecendo e várias das medidas das quais nós estamos assistindo, da qual a principal delas é a MP 936, que trata da questão da redução da jornada com redução de salário e que trata da suspensão do contrato de trabalho. Essa é uma disputa que ainda nós estamos conferindo dentro do Supremo Tribunal Federal, junto ao Congresso Nacional e também junto às 2 casas que o debate está sendo feito. Ao mesmo tempo, o que nós já estamos assistindo é que já tem um conjunto grande de negociações acontecendo, há uma demanda por informações do movimento sindical, e a nossa intenção ao longo dessa semana é conseguir viabilizar isso da melhor forma possível, colocando inclusive todos os nossos técnicos à disposição do movimento sindical, em especial dos filiados, para que possa assessorá-lo. Ao longo dessa semana, então, nós colocamos na terça-feira a calculadora, que ajuda a quem vai fazer o acordo, quem está negociando o acordo, a entender as perdas, as reduções de salário que vão acontecendo, uma vez que a MP, como a gente vai trabalhar um pouco agora para frente, ela trata da utilização do seguro-desemprego, então a calculadora é uma ferramenta para que a gente possa utilizar, possa auxiliar. Essa conferência faz parte do conjunto dessas atividades. Essa conferência ela vai se transformar, então vocês vão ver que vai ter um material que vai ser exposto. Esse material está sendo transformado em uma cartilha que vai ficar à disposição do movimento sindical e da sociedade em geral. Além disso, nós estamos colocando no ar também um curso em EAD sobre a reforma trabalhista, para que todos compreendam melhor o contexto de tudo isso que nós estamos vivendo, entender que como essas medidas que estão sendo implementadas, em especial com relação às mudanças na legislação do trabalho, elas estão para além da discussão da pandemia. Essa semana mesmo foi aprovada na Câmara a MP 905, que altera, inclusive, outras questões da legislação trabalhista, isso já é anterior à própria discussão da pandemia. Então, nossa intenção é colocar tudo isso à sua disposição. O curso é um curso mais longo, ele tem uma previsão de 24 horas de aula com certificação e faz parte dessa nossa iniciativa. O curso é um curso gratuito, vai estar à disposição de todos, para que a gente possa ir nessa lógica apoiando o movimento sindical. Entre as notas que a gente está soltando essa semana, nós vamos soltar também uma nota referente às negociações que já estão acontecendo com relação à pandemia, as diversas negociações no Brasil inteiro. Nós temos acompanhado
junto aos nossos técnicos e junto ao movimento sindical em geral, o que está acontecendo do ponto de vista da negociação, e esse será também mais um momento, aí, mais um material que vai assessorar e ajudar vocês a compreender melhor o que nós estamos passando. Eu insisto, visitem a nossa página. Dentro da página vocês vão encontrar ali um sala de situação coronavírus. Ali está toda a produção que a gente está concentrando, além das notas técnicas. Nós estamos também disponibilizando todos os áudios, todos os vídeos que nós estamos colocando. Inclusive, essa conferência será gravada, está sendo gravada, e ela será também disponibilizada nesse espaço, no nosso canal do YouTube. A gente espera, sim, que a gente possa auxiliar e chegar muito próximo às demandas que o movimento sindical tem, para que a gente possa melhor assessorá-los, melhor mantê-los informados, melhor mantê-los formados, melhor colocar à disposição tudo que nós temos para poder nos ajudar nesse momento, que é um momento tão complicado para a sociedade brasileira. A gente agradece a presença de todos. Eu estou olhando aqui, nós já estamos com 175 pessoas assistindo, e cada minuto cresce um pouquinho mais, isso é muito bom. A gente fica muito feliz com a recepção do movimento sindical, as atividades que o Diese vem promovendo, e esse é um novo canal que a gente espera utilizar, não só agora na pandemia, como depois. Eu vou encaminhar aqui, vou apresentar para vocês as pessoas que vão estar operando e que vão estar discutindo com vocês essa questão e essa conferência de hoje. Vou apresentar a Eliane Elias. Eliane Elias é a diretora da Escola Diese de Ciências do Trabalho. As conferências são organizadas pela escola, fazem parte do espaço da escola, inclusive tem a possibilidade de quem preferir, de quem gostaria, de quem precisar, a certificação, inclusive, da participação nas conferências, e ela está sendo organizada, então, nesse ambiente da escola, que faz parte também de mais uma iniciativa do Diese, para que ele possa levar a diversas discussões, não só para o movimento sindical, mas para também a formação dos trabalhadores em geral. Eliane Elias, então, vai ficar aqui com a gente, ela vai ficar na coordenação, ela vai ficar coletando e recebendo as perguntas que vão saindo pelo chat aqui com vocês, para que a gente possa fazer o debate. Esse debate será promovido e será realizado, então, a conferência, por dois técnicos nossos importantes e negociadores. A ideia de colocar os nossos técnicos que têm essa experiência em negociação é para colocar à disposição de vocês aqueles que têm esse conhecimento da prática, esse conhecimento de estar cotidianamente nas mesas de negociação, para discutir para muito além do texto frio da lei. É fundamental que a gente entenda quais são as estratégias, o que está por trás, e cada movimento que a gente tem nesse processo que a gente chama de negociação coletiva, e por isso a gente convidou o Vitor Pagani, que é o nosso supervisor técnico aqui de São Paulo, ou seja, aquele que assessora boa parte das negociações dos nossos sócios aqui em São Paulo, e Paulo Jäger, que é o nosso supervisor técnico do escritório do Rio de Janeiro, também é um outro escritório grande, importante, que tem uma experiência muito grande nessa negociação, em especial, inclusive, com a característica específica do Rio de Janeiro, que são as negociações das estatais e do setor público. Então, a intenção nossa é colocar à disposição de vocês dois técnicos muito experientes que têm estudado esse tema ao longo desse tempo, desse período todo, inclusive bem antes da própria pandemia, para que a gente possa, assim, fazer um bom debate. Só lembrando, então, o material ficará disponível. Essa conferência está sendo gravada e ficará lá também disponível, e a gente espera que assim a gente possa chegar o mais próximo possível ao movimento sindical, ajudando naquilo que ele precisa nesse momento tão complicado, em que a negociação coletiva é fundamental para que a gente possa levar para o conjunto da classe trabalhadora a melhor possibilidade de enfrentamento dessa crise. Esse, inclusive, é um grande debate que nós estamos travando junto ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, na qual que nós precisamos empoderar o movimento sindical. Há um grande movimento hoje para que o movimento sindical perca o espaço na negociação e que essa negociação chegue do ponto de vista individual para o trabalhador, e é isso que a gente vem já há algum tempo combatendo, desde a reforma trabalhista de 2016, para que a gente pudesse minimamente garantir que o espaço da negociação é, acima de tudo, um espaço coletivo, um espaço que cabe ao movimento sindical minimamente operar e cumprir o seu papel social. É sempre bom lembrar que toda vez que a negociação vai para o âmbito do indivíduo, ele é a ponta mais frágil da relação capital-trabalho, na qual a gente sabe que sequer ele tem capacidade de negociação. O que ele tem é simplesmente a possibilidade de aceitar, de um lado,
ou de ser demitido do outro. Eu acho que essa é uma grande batalha que nós estamos no meio dela. Hoje, inclusive, aconteceu a discutir essa questão. Então, essa conferência é mais um espaço para esclarecer questões, para levar a informação, o detalhe da medida provisória para cada um de vocês, e que assim a gente possa operar de maneira mais tranquila, entender e minimamente levar essa negociação e a possibilidade de trazer umas melhores condições no meio dessa crise. Nossa defesa é que o conjunto da classe trabalhadora não perca a renda nesse momento, e que a gente possa minimamente levar e manter os salários e a remuneração do conjunto dos trabalhadores para que o enfrentamento dessa crise seja mais passageiro, ele seja mais possível e que a gente possa, a partir da superação da crise, voltar ao crescer, diminuir os impactos dela na economia e assim romper uma dualidade que tem sido criada, que é essa dualidade entre a vida e o posto de trabalho. A economia e a vida não estão separados, ao contrário, a economia e a vida fazem parte de uma mesma unidade e que elas vão se efetivando a partir do enfrentamento das escolhas que nós fizemos para o enfrentamento. A nossa aposta e a nossa luta é que, ao a gente mitigar as perdas, mitigar o número de mortes, mitigar o número de doenças, diminuir a curva viral, a gente vai ter uma melhor resposta econômica para frente. Por isso, a nossa defesa no abono emergencial, na renda mínima cidadã de um lado e na manutenção da renda do conjunto dos trabalhadores de outro, porque esses são mecanismos que fazem com que a gente possa passar com mais tranquilidade para a crise e assim, quando superar, no processo de sua superação, a gente possa voltar para uma condição de normalidade das relações de trabalho. Bem, eu encerro aqui a minha fala, agradeço a presença de todos e encaminho, então, já para Vitor e Paulo, para que a gente possa começar a nossa conferência efetivamente sobre o tema que está sendo desenvolvido. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Eliana, eu vou estar acompanhando essa conferência. Bem-vinda à conferência do Diese sobre negociação coletiva no contexto da MP 936. Para o maior e melhor aproveitamento dessa conferência, nós estaremos dividindo esse trabalho em duas partes. A primeira parte é uma parte expositiva, onde cada participante terá 15 minutos para fazer uma apresentação, e depois nós teremos uma parte interativa, onde cada participante poderá encaminhar a sua questão através do chat. Para isso, nós pedimos que você informe o seu nome, o local e a entidade que você representa. Agradecemos a presença de todos. Como o Fausto avisou, essa conferência está sendo gravada. O material expositivo será disponibilizado posteriormente para vocês. Espero que vocês tenham, mais uma vez, um bom aproveitamento dessa conferência. Eu gostaria de, então, de passar a palavra agora. Bom dia a todos. Paulo Iago, Vitória do Rio de Janeiro, 36. Paulo. Bom dia, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Desejo também que vocês estejam bem, considerando as circunstâncias. Como a Eliana mencionou e o Fausto também, a gente vai fazer uma divisão de tarefas aqui. Eu vou falar um pouco primeiro e o Vitor vai falar um pouco depois. E a nossa divisão de tarefas foi a seguinte: eu me concentrarei mais no conjunto de medidas que estão previstas na medida provisória 936, e o Vitor vai falar mais sobre a questão da negociação, possibilidades, o que já está acontecendo na segunda etapa aqui da nossa atividade. Eu vou, para fazer essa apresentação, como ela envolve a menção a um conjunto de várias regras, eu vou fazer uso de como apoio, de um PowerPoint, de uma apresentação, e eu vou compartilhar a tela com vocês e provavelmente eu saio aqui da tela. Depois eu volto, tá bom?
Espero que todos estejam podendo visualizar adequadamente. Antes de falar propriamente da medida provisória 936, eu vou fazer uma pequena apresentação de medidas que foram tomadas anteriormente, também em nome da crise, a crise do coronavírus. Se vocês olharem aqui essa pequena linha do tempo que a gente fez, em um curtíssimo espaço de tempo, foram adotadas várias medidas, desde a decretação do estado de calamidade pública, ainda em março. Em fevereiro já se falava em emergência na saúde pública. Em março, esse estado de calamidade pública foi decretado. Ainda em março, em 22 de março, teve a edição de uma medida provisória, a 927, que gerou muita polêmica. Essa medida provisória, eu vou rapidinho, a seguir, apresentar algumas das suas medidas mais importantes. Depois a gente teve, por pressão, especialmente das centrais sindicais e sua atuação no Congresso Nacional, a revisão de um dos itens da medida provisória 927, que foi feito pela medida provisória 928, foi logo no dia seguinte, vocês vejam aí, 22 de março, depois 23 de março. Paulo, só um detalhe, Paulo, não está sendo compartilhada a sua tela, ela está preta no YouTube. Então eu vou refazer aqui o caminho que eu fiz. Vamos ver se agora vai. Foi? Não. Não foi? Não foi, Paulo. Vitor, será que você consegue colocar e eu abro o microfone e falo? Para a gente tentar uma alternativa? Tá, vou tentar aqui. Nós havíamos ensaiado isso, viu, gente? Estava dando certo. Até alguns minutos atrás estava dando certo. Bem, está na tela já. Está na tela? Tá. Vitor, volta para a sua que apareceu, Vitor. Volta para a tela inicial, por favor. Pronto. Obrigado, Vitor. Nada. Vamos aprendendo fazendo, como o Fausto mencionou. Então, eu ia dizendo que são várias medidas num curtíssimo espaço de tempo. Todas essas aqui foram várias outras medidas, mas essas aqui são mais endereçadas às questões relativas ao mercado de trabalho, à renda dos trabalhadores, ao emprego, pagamento de folhas de pagamento pelas empresas, etc. Então, a medida provisória 928, ela altera uma parte da 927 logo em seguida, por conta dessa reação forte que houve. Depois tem a edição da medida provisória 936, já no iníciozinho de abril, que é a que a gente vai tratar hoje com mais calma. Também no iníciozinho de abril foi aprovada aquela renda básica de cidadania emergencial, está sendo chamado de auxílio emergencial, eu acho que no texto da lei. Acho até que tem uma pequena mudancinha aqui, o número da lei é 13982 e não 13892, como está escrito aqui, a gente vai corrigir para depois, quando for enviar o material a vocês. E, por fim, teve uma medida provisória, nessa lista aqui que a gente está fazendo, na linha do tempo, 944, que trata de um apoio em termos de crédito às empresas para que elas possam pagar as suas folhas de pagamento, em condições de financiamento mais favoráveis, em termos de prazo de carência e de taxa de juros. Isso a gente vai ver um pouquinho depois também com o Vitor. Tá? Mas então, falando da medida provisória 927, propriamente dita, como ela traz um conjunto muito grande de possibilidades de mudanças no contrato de trabalho, e mudanças de forma unilateral ou mediante um acordo individual, que, como o Fausto falou, tem as características de um acordo de adesão, porque é difícil você imaginar uma negociação entre um trabalhador individualmente e o seu empregador numa situação normal. O que dirá agora nessa situação excepcional que a gente está vivendo, né?
Então, essa medida provisória, ela dota o empregador de um conjunto de ferramentas que facilitam a gestão da crise do ponto de vista das empresas e permitem às empresas transferir aos trabalhadores uma parte do ajuste, especialmente naquilo que é relacionado ao custo do trabalho. Então, eu vou mencionar rapidamente aqui algumas das medidas. O empregador pode unilateralmente colocar os trabalhadores em teletrabalho ou trabalho remoto, à distância, com um aviso prévio de 48 horas apenas. Pode antecipar férias individuais, inclusive de período aquisitivo que não está terminado. Pode conceder férias coletivas de maneira diferente do que a lei prevê hoje, em prazos menores do que os 10 dias e numa quantidade de períodos maior do que os 2 períodos anuais que a legislação permite hoje. Aproveitar feriados que vão ocorrer pós o período de calamidade pública para compensar as horas não trabalhadas agora. Uma coisa importante, permite a extensão do período de compensação do banco de horas dos atuais 6 meses para até 18 meses na negociação individual, que não é uma negociação, como a gente mencionou, é uma medida discricionária do empregador, porque o trabalhador não tem como reagir a isso, né, com raríssimas exceções, e permite a prorrogação da jornada dos trabalhadores da saúde, mesmo aqueles que fazem jornadas em regime de 12 por 36, por conta de combater o coronavírus. Aí a medida mais polêmica, que foi suspensa, foi revogada pela medida provisória seguinte, a 928, que era a intenção inicial do governo de permitir a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, sem previsão de remuneração por parte da empresa ou aquela bolsa qualificação do layoff tradicional. Então a pessoa ia ficar com o contrato suspenso por 4 meses, sem nenhuma renda. E aí houve muita pressão e isso foi revogado no dia seguinte através dessa nova medida provisória. Pode passar, por favor, Vitor. A 927 também, ela faz uma coisa gravíssima do ponto de vista da saúde, que ela descaracteriza a Covid como uma doença ocupacional. Inclusive para os profissionais da saúde, a não ser que se consiga provar ou comprovar o nexo causal, o que é uma coisa muito difícil de fazer. Flexibiliza regras relacionadas à segurança e saúde no trabalho, exigências, né, em termos de exames, treinamento prévio, etc. Suspende a fiscalização do trabalho, permite também a critério do empregador, ou seja, isso não é uma obrigatoriedade, isso também não é alvo de negociação, isso é uma discricionariedade do empregador, prorrogar acordo ou convenção por mais de 90 dias além da vigência, né, e permite adiar o recolhimento do FGTS, que vence agora em abril, maio e junho, 3 meses, portanto, para serem pagos em 6 prestações, 6 parcelas, a partir de julho, o que traz algum alívio para as empresas. Mas vamos à 936. A medida provisória 936, como o Fausto mencionou, ela basicamente prevê alteração na jornada e na remuneração das pessoas, de um lado, e de outro lado tenta estabelecer uma compensação que é parcial através da concessão de um benefício, esse benefício emergencial. Essa alteração na jornada e na remuneração pode ser por uma redução de jornada e salário proporcional, que pode vigorar por até 90 dias, ou pode ser feito de uma forma mais radical, que é a suspensão do contrato, que equivaleria a uma redução de 100% da jornada e da remuneração. Nesse primeiro caso de redução de jornada e salário, existe a previsão de redução em 3 percentuais. Você pode reduzir em 25%, em 50% ou em 70%, nos acordos individuais. Nos acordos coletivos, numa negociação coletiva, poderia ser em percentual diferenciado, mas é pouco provável que isso aconteça, porque o benefício permanece o mesmo. Se houver essa redução de 25% na remuneração, o benefício emergencial, que é posto no lugar, no primeiro exemplo aqui, dos 25% do salário, é um benefício que corresponde a 25% do valor que a pessoa receberia caso tivesse sido desligada sem justa causa e recorresse ao seguro-desemprego. Então, o valor que ela teria direito do seguro-desemprego vai ser a base para o cálculo desses 25%.
Então, a soma dessas duas parcelas, a gente vai ver isso depois, ela gera um valor total que implica em perdas para os trabalhadores, à exceção daqueles que estão lá na faixa do salário mínimo, você não pode receber menos do que isso. Tá? E a perda é crescente à medida que a remuneração aumenta. Então, só para a gente ver aqui o seguro-desemprego, pode passar, Vitor, por favor. O que ele assegura hoje? Ele assegura para quem ganha até R$ 1.600, arredondando, 80% desse valor, na verdade a média dos últimos meses, para simplificar, 80% desse valor. Para a pessoa que recebe acima disso, até R$ 2.600, para essa faixa que excede os 1.600, você tem um multiplicador de 50%, então você compõe aí em cascata, e, o que é mais importante, para quem ganha acima de R$ 2.666, é um valor fixo, que é o teto do valor do seguro-desemprego, de R$ 1.813. Então, se a pessoa ganhar R$ 3.000, é 1.813, se ela ganhar R$ 10.000, é 1.813, R$ 20.000, 1.813, esse é o valor que vai ser a base para o cálculo daqueles percentuais de redução ali da remuneração e desse benefício, que é uma tentativa de cobrir parcialmente. Pode seguir, Vitor, por favor. Aqui um exemplo que a gente fez para uma figura hipotética, o Miguel, mas que é bastante representativa de muita gente no país, né? Um assessor do Ministério da Economia, um técnico, tinha falado no início dessa semana em 1 milhão já de pessoas que estariam sendo abrangidas por esses contratos. Então, vocês reparem o seguinte, na primeira faixa de 25%, se a pessoa, né, que no caso o Miguel, receber um salário de R$ 2.500, a empresa vai pagar 75% do salário, que corresponde a R$ 1.875, o benefício vai ser de 432%, que é 25% do seguro-desemprego a que essa pessoa teria direito, e o total vai implicar uma perda de 7,78%. Se for 50% a redução, 15%, e se for 70% a redução, uma perda de em torno de 22%. Pode passar, Vitor, por favor. Aqui, só para vocês terem uma ideia do efeito disso para várias faixas salariais. Como eu mencionei, na primeira faixa, que corresponde ao salário mínimo, você tem uma reposição que é de 100%, mas ela vai caindo à medida que a remuneração aumenta da esquerda para a direita e cai também à medida em que o percentual de redução da jornada e do salário é maior. Então, a primeira coluna, que é a mais escura, é a redução de 25%. A segunda, verdinha aqui para mim, eu não sei o que vocês estão enxergando, é de 50%, e a terceira é a redução de 70%. Então, para pegar um exemplo central aqui, de R$ 3.000, se a redução for de 25%, a pessoa perde cerca de 10%. Se for de 50%, ela perde cerca de 20%, e se for de 70%, ela perde cerca de 28%. E na ponta aqui, R$ 12.000, essa perda pode chegar, se for uma redução de 70%, a 41% do salário que a pessoa recebia antes da adoção da medida. Pode passar, por favor. A outra alternativa, que eu falei que correspondia a uma redução de quase 100% da jornada, é a suspensão do contrato por até 60 dias. Aqui só uma pequena observação. As empresas podem combinar essas duas medidas para uma mesma pessoa. Ela pode, primeiro, reduzir a jornada e depois suspender. Agora, a soma do tempo dessas duas medidas não pode ultrapassar 90 dias. No caso da suspensão, a suspensão só pode durar até 60 dias e pode ser parcelada em 2 períodos de até 30 dias, cada. Tá? No caso da suspensão, também tem uma pequena diferença em termos do benefício que a pessoa vai receber. Se forem empresas que tiveram receita bruta em 2019 até 4,8 milhões de reais, que correspondem àquele limite para o enquadramento no Simples Nacional, no programa do Simples Nacional, o benefício vai corresponder a 100% do valor do seguro-desemprego a que ela teria direito, porque ela teve redução de 100% da remuneração. Para as empresas maiores, que tiveram um faturamento superior a essa cifra de 4,8 milhões, essas empresas pagarão 30% do salário da pessoa a título de uma ajuda compensatória, é uma verba não salarial, e o benefício pago pela União vai corresponder a 70% do valor do seguro-desemprego. Tá? Adiante, Vitor, só para a gente ver os exemplos. Obrigado.
Então, a gente vê aqui um percentual de reposição do salário original da pessoa, também com a mesma lógica, da esquerda para a direita, do menor salário para o maior, para as firmas que são menores, que tiveram faturamento até 4,8 milhões, e para as firmas maiores, que é a parte de baixo da tabela. Então, a gente vê que no caso da suspensão do contrato, que corresponde a uma redução de 100%, você tem um impacto muito maior sobre a remuneração das pessoas, e tanto maior quanto maior a remuneração. E a gente vê uma outra coisa, que nesse caso, as empresas que têm um faturamento maior vão, se adotar essa medida, vão gerar uma remuneração para os trabalhadores maior do que aquelas das empresas menores. Então, se pegar o último exemplo aqui de R$12 mil, o que o trabalhador repõe da sua remuneração inicial corresponde a 15%, enquanto, no caso das empresas maiores, 41%. É uma diferença bastante grande. Pegar o exemplo aqui de R$3 mil, que é o meio aqui dessa distribuição, melhor dizendo, dessa tabela, a taxa de reposição para empresas menores, 60%, e para empresas, o que é uma perda de 40%, né, e para as empresas maiores, de 72%, uma perda de 28%. Adiante, Vitor, por favor. Além dessas medidas que eu mencionei, o programa, que tem como intenção promover manutenção do emprego e da renda dos trabalhadores, ele tem uma garantia que a gente está considerando relativa de emprego. De que maneira se dá essa garantia? Ela só atinge os trabalhadores que são objeto desses acordos. Então, se a empresa tiver 100 trabalhadores, por exemplo, e ela fizer uso dessas medidas para 60% dos trabalhadores, os outros 40 trabalhadores poderiam ser desligados porque eles não estariam protegidos por essas medidas. Mesmo para esses trabalhadores que forem atingidos por essas medidas, a proteção também não é plena, porque a empresa pode desligá-los sem justa causa, desde que ela pague uma indenização por isso. E essa indenização varia de acordo com o tempo da duração da medida e varia também de acordo com o nível de redução que houve na adoção da medida, redução do salário e da jornada. Tá? E a última coisa importante a falar é que a duração dessa garantia, ela é o dobro do tempo de duração da aplicação da medida. Então, se houver uma redução de jornada por 2 meses, essa garantia, que a gente está chamando de relativa, ela vai valer por 4 meses. Se for redução de jornada por 3 meses, a garantia vai valer por 6 meses. E assim sucessivamente. Adiante, Vitor, por favor. A medida prevê também uma outra coisa que pode complementar aquele benefício que está sendo chamado de ajuda compensatória mensal. No caso daquelas empresas maiores que suspenderem o contrato e tiverem faturado mais do que aqueles 4,8 milhões, já vão ter que pagar de maneira obrigatória uma ajuda compensatória mensal de 30% do salário da pessoa, como eu mencionei ainda agora. Mas isso aqui é uma possibilidade e ela tem um atrativo que, por não ser uma verba considerada verba salarial e sim uma verba indenizatória, ela não tem incidência para o trabalhador e principalmente para as empresas de encargos. Os recolhimentos para a Previdência, a incidência do FGTS, e ainda permite às empresas utilizarem essas despesas para abater o lucro líquido, que ela, na verdade, abater o imposto de renda sobre pessoa jurídica que ela vai pagar, porque ela pode deduzir isso do seu lucro líquido, ao final do exercício. Tá? Adiante. Tem ainda algumas medidas adicionais que vale a pena mencionar. Primeiro, esse programa se direciona aos trabalhadores formais do setor privado, principalmente. Então, não abrange o setor público, num sentido amplo aqui. Administração direta, indireta, empresas estatais, subsidiárias, e os organismos internacionais também ficam de fora da cobertura. Então, o empregador, nesse âmbito aqui, não pode fazer uso dessas medidas. Do ponto de vista dos trabalhadores, se eles forem beneficiários do regime geral da Previdência, do regime próprio,
se estiver recebendo seguro-desemprego, ele também não pode ter acesso a esse benefício. E uma outra coisa importante é que os benefícios que os trabalhadores têm, seja por resultado de negociação coletiva, seja por uma liberalidade da empresa, plano de saúde, como exemplo aqui, vale-refeição, eles vão ser mantidos durante esse período de adoção dessas medidas. Tá? Adiante, Vitor, por favor. Estou chegando ao final da minha fala. A negociação coletiva está prevista na medida provisória, mas de uma maneira restrita, e essa é uma disputa que está em curso, como o Fausto mencionou. Por quê? Porque a medida ela exclui como exigência de negociação coletiva a celebração dos acordos para quem ganha até 3 salários mínimos, R$ 3.135. Esses acordos aqui para adoção da redução do salário ou suspensão, redução da jornada e salário ou suspensão do contrato. E também exclui do objeto da negociação coletiva aqueles trabalhadores que são considerados lá pela reforma trabalhista como hipersuficientes, ganham acima de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social, esse valor de R$ 12.200, e também tem formação de nível superior. Tá? De qualquer forma, há uma exigência para que o acordo individual seja comunicado ao sindicato, o que permite ao sindicato, ao ser comunicado formalmente desse acordo que está sendo firmado ali com o trabalhador, que a gente já disse que é um acordo com cara de acordo de adesão, né? Tentar melhorar os termos desse acordo para que uma negociação coletiva e o acordo resultante daí melhor possa prevalecer sobre aquela negociação individual e proteger melhor os trabalhadores. Uma outra coisa importante é que, considerando o distanciamento social, quarentena, etc., a medida permite a realização de todas essas atividades aqui, a realização de assembleia, a deliberação, o processo de decisão, a própria formalização do resultado dessa decisão por meio eletrônico, né? E acelerando os prazos aí para esses ritos. Diante, Vitor. Aqui, finalizando, só para a gente ter uma ideia, como eu mencionei, a gente exclui da obrigatoriedade da negociação coletiva uma parcela grande das pessoas, se for através do acordo individual, porque a maior parte dos trabalhadores tinha uma remuneração, esses dados aqui são de 2018, mas a gente está usando o salário mínimo como referência nessa pirâmide aqui, remuneração até 3 salários mínimos, que é essa linha tracejada aqui que divide a pirâmide. Então, se vocês olharem aqui o percentual do lado direito, vocês vão ver que até os 3 salários mínimos, 83% dos vínculos naquele ano estavam contidos. E, pelo que diz o texto original da medida provisória, poderiam ser celebrados acordos individuais de suspensão do contrato ou redução da jornada. Então, essa é uma preocupação grande aqui para as entidades sindicais. Eu acho que eu estou terminando, Vitor. E aí eu te passo a palavra. Eu vou tirar a apresentação para tentar colocá-la com a minha cara aqui no quadradinho embaixo da tela. Vamos ver se funciona. Vocês estão me... Vamos ver se conseguem me ver. Liguei a câmera aqui. Não? Sim, só que não está no modo de apresentação, está ainda dentro do software do PowerPoint. Tá. É que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Deixa eu... Talvez tenha que mudar para outra tela. Pronto. Não está no modo apresentação, né? Será que eu consigo colocar? Como a gente vai dessa forma, para vocês conseguirem me ver também. Eu vou falar um pouquinho desse jeito, depois eu coloco no modo apresentação, só para não ficar uma coisa tão distante, sem a imagem de quem está falando, né? Bom, o Paulo fez uma ótima síntese, né, do conteúdo da MP 936, e
eu vou entrar agora no que pode ser negociado a partir desta medida provisória, né? E digo isso porque o movimento sindical, né, os sindicatos, as federações, confederações, sobretudo as centrais sindicais, estão atuando em várias frentes, né? Então, há uma disputa ainda no Congresso Nacional sobre o conteúdo dessa medida provisória, né? Então, ela deve ser tratada nas próximas semanas, e já há uma série de propostas de emendas, né? E as centrais têm defendido uma ampliação da taxa de reposição, né? Então, seria um aumento do valor do benefício pago aos trabalhadores atingidos, seja pela redução da jornada com redução de trabalho, redução de salário, né? Ou com a suspensão do contrato de trabalho. Então, elas têm, no Congresso, pleiteado a ampliação do valor do benefício, tem pleiteado também uma garantia efetiva de emprego, né? Então, uma estabilidade até o fim do período de calamidade pública, que seria até o fim de 2020, ou por ao menos 180 dias. Né? Então, e um terceiro ponto que está em disputa é a exigência, a obrigatoriedade de que os acordos sejam feitos de forma coletiva depois de negociações coletivas, né? Então, é o cumprimento do artigo 7º da Constituição Federal, né, que diz que a negociação coletiva tem que ser realizada pelo sindicato e não se pode reduzir salário sem ter um acordo ou uma convenção coletiva. Sobre esse último ponto, também tem uma disputa no Supremo Tribunal Federal, né? Então, as centrais entraram como amigas da Corte numa ação direta de inconstitucionalidade proposta, se não me engano, pelo Partido Rede, né? Tem várias entidades que estão se juntando a essa ação e ela deve ser julgada hoje à tarde, né? Então, já houve uma decisão do ministro Lewandowski, né, no sentido de que o acordo individual só teria validade se submetido aos sindicatos, né, mas agora vai ser julgado no colegiado. Então, tem essas duas frentes, né, uma no Congresso, outra no Supremo Tribunal Federal, e tem também as negociações que estão ocorrendo já, né, que a medida ela entra em vigor assim que editada, então já tem muita negociação sendo realizada, né? A gente vem observando, e hoje o Diese está divulgando um boletim do acompanhamento das negociações referentes ao novo coronavírus, né, a Covid-19, a pandemia, e a gente vê que mesmo antes da edição dessas medidas provisórias, antes da MP 927, já estavam ocorrendo alguns acordos, né? Depois isso se intensificou e mais recentemente a gente vê acordos já tendo como referência a medida provisória 936. E a gente aqui vai colocar algumas negociações, alguns exemplos, né, que têm ocorrido e algumas possibilidades de negociações que possam ocorrer, né? Eu separei em 3 eixos, né? Um primeiro, que é a defesa da vida, da saúde e da segurança dos trabalhadores e de suas famílias e da população em geral. O segundo, que é a questão do emprego, e o terceiro é da renda, né? Então, são parâmetros e protocolos possam ser referência para negociações que visem preservar a vida, a saúde, a segurança, o emprego e a renda. Tá? Vou passar aqui para o próximo slide.
Agora eu vou passar para a tela inteira, para vocês conseguirem enxergar melhor os textos. Bom, então, a gente vê, né, as negociações que tratam da questão da preservação da vida, da saúde e do emprego, elas têm ocorrido, sobretudo, nas categorias consideradas essenciais, né, nas categorias que não podem paralisar as suas atividades. Mas não só, tem também ocorrido em outras categorias, onde as atividades permanecem, mas de forma reduzida ou com outras formas de organizar o processo de trabalho, né? Então, o primeiro ponto que a gente viu são negociações para garantir o afastamento dos trabalhadores no grupo de risco, né? Então, os trabalhadores com mais de 60 anos, com alguma doença crônica, e, enfim. Depois, nós vimos as negociações para que o trabalho passasse a ser feito de forma remota, sempre que possível, né? Então, e aí com a MP 927, as empresas passaram a organizar o trabalho de forma remota, à distância, né, no chamado home office. Né? Em seguida, nós temos as negociações para a garantia do fornecimento de equipamentos de proteção individual, né, e também de protocolos de garantia da higienização dos locais de trabalho, né, visando diminuir o contágio da Covid-19. Isso a gente vê uma reivindicação, especialmente dos trabalhadores da área de saúde, e que ainda os governos têm tido muita dificuldade em atender, né, de ter os equipamentos de proteção individual adequados. A gente está sofrendo com falta de máscaras, de luvas, às vezes até de álcool em gel. Né? Uma outra reivindicação é a realização de testes rápidos para detectação do Covid-19. Né? Então, que quem está numa atividade essencial possa estar sendo testado regularmente e, claro, sempre que apresentar algum sintoma. Também da área de saúde tem reivindicações de que os governos garantam hospedagem para os trabalhadores para evitar que, no retorno à residência, eles acabem contaminando familiares e outras pessoas que moram na mesma residência. Bom, outro ponto que tem sido muito negociado é em relação à jornada de trabalho, no sentido de mudança de turno, escala de revezamento, horário de entrada, horário de saída, com a finalidade de evitar aglomerações, seja no transporte público, né, seja no local de refeição. Então, a adequação da jornada, dos intervalos, para diminuir as aglomerações. Né? Nós temos também reivindicações. Beber uma água aqui para molhar a garganta. De condições para a realização do trabalho de forma remota. Então, que se garanta o fornecimento dos equipamentos necessários, né? O computador, ajuda de custo para o pagamento de despesas, com internet, telefone, energia elétrica, né? E que tenha mecanismos de registro e controle da jornada de trabalho. Tá? Então, a gente vê muito na área de educação, as escolas adotando sistema de educação à distância, os professores tendo uma dificuldade muito grande para conseguir se readaptar a essas novas tecnologias e, muitas vezes, trabalhando muito além da jornada devida, né? Bom, então, esses eram os primeiros pontos. Agora eu vou entrar na questão da preservação do emprego, né, que é o objetivo principal aí da MP. A gente vê que as negociações coletivas elas podem contribuir no sentido de ampliar a garantia de emprego. Né? Então, de que forma? Primeiro, ampliar o tempo, né, de garantia de emprego. Então, em vez de ser só durante o período de aplicação da medida, mas
um período equivalente, garantir isso ao menos por 180 dias ou até o fim do estado de calamidade pública, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é garantir efetivamente o emprego, né? Porque a gente viu, como o Paulo mencionou na MP 936, a possibilidade de demissão, mesmo sem justa causa, mediante o pagamento de uma indenização, né, de parte do período. Então, que se garanta que, no caso de demissão, a indenização adicional seja calculada com base em todo o período e em 100% do salário, né? Porque a MP, na verdade, ela prevê o pagamento de todo o período, mas referente à parte do salário apenas. Então, garantir aí 100% do salário na indenização adicional. Outro ponto que acho que é muito importante seria estender essa garantia de emprego para o conjunto dos trabalhadores da empresa, né? Isso evitaria que empresas adotassem suspensão de um grupo, redução de jornada de outro e demissão de um terceiro grupo, né? Então, se vai fazer algumas das medidas, que se garanta o emprego de todos os trabalhadores empregados naquela empresa. E, por fim, algo que tem sido negociado é, ao fazer esse acordo, obrigar que a homologação de demissões que venham ocorrer futuramente, terminado o período de estabilidade, sejam homologadas no sindicato, né? Isso aqui porque onde o trabalhador vai ter a garantia de que as verbas rescisórias foram calculadas do modo devido, né? Vai ter toda... Os sindicatos estão preparados para fazer essa checagem, né, das verbas rescisórias. Bom, o terceiro ponto é em relação à preservação da renda, né? E aqui a gente vê que o Paulo mencionou, uma forma de reduzir as perdas é negociar um pagamento da tal ajuda de custo compensatória mensal, né, que é prevista na MP, e com isso garantir a reposição de 100% do salário líquido, né? Então, nós fizemos a calculadora, vocês podem fazer o cálculo da perda, né, do salário bruto. Já recebemos demandas de algumas entidades para que a gente desenvolva, aprimore a calculadora para que ela faça também o cálculo da perda do salário líquido, e aí ver o quanto que o trabalhador, qual que teria que ser o tamanho dessa ajuda compensatória de caráter indenizatório, portanto, sem natureza salarial, sem encargos, para que, pelo menos, o líquido do trabalhador seja mantido, né? Que ele tenha o que vai cair na conta dele, o dinheiro no bolso dele, seja o mesmo durante o período de enfrentamento da epidemia, né? E dessa forma, além de resolver a questão individual do trabalhador, contribuir também para fomentar a retomada da economia aí no pós-pandemia do Covid-19, né? Então, você manteria a massa salarial, mantém o poder de compra, o consumo, e evita que a recessão, a depressão seja tão grande e dá condições da economia retomar o desenvolvimento passado aí, superado essa questão do Covid-19. Né? Bom, sobre esse último ponto, eu queria colocar aqui uma questão que é a MP 944. Por que eu estou falando disso? Porque ela é um programa para financiamento da folha de pagamento que visa contemplar as empresas com faturamento de 360 mil a 10 milhões por ano. Então, prevê o financiamento da folha por até 2 meses, no valor de até 2 vezes o salário mínimo por empregado, a taxas de juros baixas, né, de 3,75% ao ano, esse dinheiro com uma carência de 6 meses, para ser pago em até 30 meses, dá 3 anos, né? Esse dinheiro vai entrar direto na conta do trabalhador, e a contrapartida é que a empresa que fazer o uso dessa linha de financiamento não vai poder demitir sem justa causa por 60 dias.
E aí o que eu quero chamar a atenção é para esse ponto que o governo tem destacado, que as empresas poderão fazer uso da legislação da MP, né, 936, em conjunto com a MP 944. Né? E aí, tendo o acordo coletivo negociado com o sindicato, né, a empresa tem segurança jurídica e ela consegue também facilitar o acesso ao crédito nas instituições bancárias, né, financeiras. Então, ela pode financiar a parte que ela vai ter que pagar, né, do salário, mais essa ajuda compensatória que chegue a 100% do salário líquido ou próximo disso, né, através dessa linha de crédito. Né? Então, isso é importante os sindicatos saberem para colocar na mesa, porque tem muita empresa que, principalmente as pequenas, né, que estão, às vezes, preferindo pagar em cesta básica porque consegue faturar a cesta básica. Né? Então, paga depois de 2 meses. Tem casos desse tipo que a gente tem tido informação. A gente sabe também que a linha de crédito foi criada pelo governo, nem todo mundo está conseguindo acessar, mas é importante ter essa cobrança. Né? Bom, agora eu vou entrar no último slide, que são os dos desafios, né, para a negociação coletiva nesse contexto da MP 936, e depois a gente entra para o debate, e aí pode citar alguns casos, a gente pode fazer uma conversa mais específica. Né? Bom, aí, para os desafios, eu selecionei os seguintes pontos. Né? O primeiro, que acho que muitos sindicatos já fizeram, já estão fazendo, é uma orientação aos trabalhadores para não assinarem acordos individuais antes de informarem aos sindicatos. Né? Então, a gente sabe que esse acordo individual, o Paulo falou, né, um acordo por adesão, então não tem uma negociação, muitas vezes a empresa impõe essas condições, não dá muita alternativa, ou é isso, ou é a demissão. Né? Então, o trabalhador, quando for receber uma proposta dessa, a primeira coisa, procure o seu sindicato, informe o seu sindicato. Né? Então, esse é o ponto. O segundo ponto é que na MP tem que os sindicatos vão ter que comunicar, notificar, informar, as empresas vão ter que comunicar aos sindicatos todos os acordos individuais que forem feitos. Né? E aí, sendo notificado, agora temos a decisão do Lewandowski, o sindicato vai ter um prazo de até 10 dias para deflagrar uma negociação coletiva. Né? E aí, para ver se vai validar ou não aquele acordo. E aí onde o sindicato vai poder exercer o seu papel de buscar melhorar os termos estabelecidos na MP. Né? Então, isso é importante, o sindicato ter meios, né, de, assim que comunicado pela empresa, deflagrar a negociação coletiva. Muitos sindicatos já estão criando, inclusive, sites, aplicativos, para que as empresas informem desses acordos e aí sim seja feito a negociação coletiva, o acordo coletivo. Né? A gente sabe aqui, como um desafio, que a crise tem atingido cada segmento, às vezes de uma mesma categoria, de formas diferentes. Né? Então, tem segmentos que as atividades pararam, tem segmentos que as atividades são consideradas essenciais e não pararam. Né? Tem isso, às vezes, dentro de uma mesma categoria, né, de trabalhadores representados pelo mesmo sindicato. Tem empresas que, por tamanho, têm mais condições, menos condições. Então, um desafio é conseguir fazer essa avaliação, né, em tempo ágil, né, porque é tudo emergencial, tudo está ocorrendo numa velocidade muito rápida, para definir parâmetros e critérios de negociação diferenciados. Né? Então, poderia segmentar por porte de tamanho de empresa. Empresas com até 30 empregados, com até 50 empregados, tem uma realidade. Empresas com número maior de empregados têm outra realidade. Então, às vezes, fazer uma convenção coletiva para as pequenas e as negociações por empresas para as empresas maiores, isso a gente tem visto os sindicatos
se organizando para fazer. Né? Enfim, aí, o outro ponto é estabelecer parâmetros que melhorem os termos dispostos na MP, então é conseguir reduzir ao máximo os danos, né, aos trabalhadores. Esse que eu coloquei, né, conseguir negociar com agilidade em tempo hábil, adotando as novas formas de comunicação e consulta aos trabalhadores. Então, fazer as assembleias virtuais, manter os sites atualizados, chegar no trabalhador, mesmo sem poder ter, né, mesmo com as imposições do distanciamento físico. E, por fim, eu colocar aqui que é reforçar, sobretudo nesse momento de crise, né, e de calamidade pública, que a gente está vivendo crise sanitária, de saúde, né, uma pandemia, reforçar a percepção dos trabalhadores que o enfrentamento da crise precisa ser coletivo, né, que as saídas individuais, nesse momento, não são as mais adequadas. Né? A gente está num momento que tem que reforçar os laços de solidariedade, a cooperação e as ações coletivas para enfrentar a pandemia. E na questão das relações de trabalho, claro, não é diferente. Então, o sindicato não deixar espaço para o trabalhador se sentir sem o respaldo do sindicato, né? Então, as empresas vêm impor um acordo individual, ele não sabe se o sindicato vai respaldá-lo caso rejeite, como proceder. Então, manter a orientação dos trabalhadores e evitar que a crise, né, que as empresas criem a percepção junto aos trabalhadores que o sindicato está lá atrapalhando, que na verdade não é esse o papel. O sindicato brasileiro tem um perfil de negociação, né, desde a Constituinte, é um sindicato negociador, mas que tem que avaliar coletivamente qual que vai ser o melhor caminho e como evitar os prejuízos aos trabalhadores. Né? Bom, eu já esgotei aqui o meu tempo, então eu vou, só para concluir, fazer a propaganda do nosso site. Né? O Fausto falou na abertura, nós criamos aqui, vocês estão vendo, uma sala de situação com todas as publicações, notas técnicas, estudos, pesquisas, gravações de áudio e vídeo relacionados à crise do coronavírus, e lançamos essa semana a calculadora da MP 936, que aí cada um pode fazer a simulação individual, né, de acordo com o salário. Hoje estamos publicando um boletim com uma síntese, né, dessas negociações que ocorreram até os últimos dias. E agora eu me coloco aqui junto com o Paulo à disposição de vocês para responder as questões, fazer esclarecimentos. Me agradeço. Eu vou finalizar aqui para tentar voltar a minha imagem. Deu certo? Eliana, passo para você agora. Vitor. Sim, Vitor. Obrigada, Vitor. E agora eu vou passar para as questões que nos foram encaminhadas. Tanto você, Vitor, como o Paulo, podem responder as questões, tudo bem? Paulo, você me ouve? Ouço. Ok, estou te ouvindo também. Então, eu vou fazer um bloco de 5 questões, ok? E vocês podem responder, e aí eu abro um novo bloco de mais 5 questões. Tá bom. A primeira questão é da Ercília Saturnino. Ela pergunta se a MP 936 não trata sobre a suspensão do contrato de trabalho dos dirigentes sindicais. No entanto, já tem dirigentes com contrato suspenso. Como se trata essa questão? A segunda, Renata Lima. A pessoa pode ser demitida ou se demitir mesmo com contrato suspenso?
A terceira e a quarta são muito parecidas, tá? É tanto do Gilberto Palmares quanto da Lúcia Garcia. Eles perguntam se há experiências similares ou parecidas, enfim, em outros países, né? Existe experiência em outros países? O Gilberto Lima pergunta: com a redução dos salários ou suspensão, os trabalhadores não ficarão sem o direito de receber o 13º salário e as férias? Como é que fica essa relação? E, por fim, o Francisco Xavier de Assis pergunta: diante da liminar do STF, na ADIM 6363, ainda é possível a celebração de acordo individual para a redução proporcional da jornada e salário e para a suspensão provisória do contrato de trabalho? Então, essas são as 5 primeiras questões que foram encaminhadas pelo chat. Posso falar algumas coisas, Vitor, e você complementa? Pode ser? Pode ser. Eu não saberia responder com precisão a primeira pergunta da Ercília sobre se o dirigente sindical poderia ter o seu contrato de trabalho suspenso ou redução da jornada. Tá? A medida provisória ela é omissa em relação a isso, se eu não estou enganado. E aí vamos ver se o Vitor tem alguma ideia diferente, mas eu na verdade não saberia responder com precisão, eu prefiro não responder. Isso é uma coisa para buscar essa informação. Talvez até ao final da live aqui os nossos universitários nos municiem, a gente dá essa resposta. Se a pessoa pode ser demitida na suspensão? Sim, pode ser demitida na suspensão e pode ser demitida também durante o prazo de redução de jornada com redução do salário proporcional. Por isso é que a gente falou que a medida, ela estabelecia uma garantia no emprego, mas que era relativa. Que além de não proteger aqueles que não são afetados diretamente pelas medidas, que a empresa tenha a decisão nas suas mãos de com quem que ela vai fazer a suspensão, com quem que ela vai reduzir jornada, ela também, para essas pessoas que são atingidas por uma dessas duas medidas, ela permite a demissão sem justa causa, desde que seja paga uma indenização que vai depender do tempo, porque que a pessoa foi alvo da medida, porque a indenização tem a ver com todo o período, que é o período da garantia, que é o dobro do tempo da medida, se for 2 meses, 4 meses, e vai depender também do percentual de redução que houve. Então, a indenização varia de uma maneira, a partir dessas duas dimensões. Informações sobre outros países. A gente tem até uma nota técnica sobre essa questão, informações preliminares que foram sendo adotadas, e temos também na nota técnica em que a gente trata da medida provisória 936, uma comparação com outros países. Em geral, daquilo que a gente tem notícia, as garantias no emprego têm sido mais amplas, e também a preservação da remuneração, não só em proporção maior, mas também extensiva ao conjunto das pessoas. Os países, em geral, não estão medindo esforços para dar um mínimo de tranquilidade à população, de um lado, porque estão privadas da sua capacidade de obter rendimentos diretamente, e a União, na verdade, é o Estado que faz isso, porque as firmas também têm dificuldade de fazê-lo. E, de outro lado, tem uma outra dimensão que o Vitor mencionou, que é evitar que a economia entre em colapso. Então, preservar o poder de compra da população é importante também para o momento seguinte, ao fim da quarentena, né? Em relação ao 13º e férias, as pessoas não ficam sem receber. No caso da medida provisória 927, você permite que as férias sejam antecipadas, mas que o pagamento do adicional de férias seja pago até o final do ano. Mas o direito permanece, só não vai ser pago naquele momento. E em relação ao STF, como o Vitor mencionou, a decisão mesmo final vai ser tomada hoje,
né? Os acordos individuais, eles não estão ainda proibidos, mas existe a menção a que se os sindicatos chamarem para ser a negociação, as empresas vão ter que se manifestar a respeito. Você pode abrir um processo de negociação coletiva para lidar com isso. Vitor? Isso, acho que você respondeu praticamente todas as questões. A primeira, sobre a suspensão do contrato dos dirigentes sindicais, eu também não tenho informação, não saberia responder agora. Talvez seja melhor aguardar alguém fazer uma pesquisa, consultar alguma assessoria jurídica, né, sobre isso. As demais acho que estão respondidas, né? Só em relação à suspensão, como fica o pagamento de 13º e adicional de férias, né? Falou que o pagamento é mantido. Agora, a gente tem visto em negociações de acordos coletivos isso sendo reforçado, né? Então, que o pagamento do 13º seja feito com base no salário integral, né? Que as férias sejam negociadas, o pagamento das férias também com base no salário integral. Então, por via das dúvidas, isso tem aparecido em alguns acordos realizados aí por entidades sindicais nas últimas semanas, né? Tem acordos também que colocam até ampliação de períodos de férias futuras, enfim, como a negociação ela tem várias variáveis, né? Então as empresas vêm muitas vezes querendo aplicar exatamente o texto que está na MP. E os sindicatos, avaliando o setor, a condição da empresa, têm negociado alternativas para melhorar esses termos. E aí, de forma criativa, colocando, às vezes, como ampliação do período de férias futuras, ou alguma coisa que seja acima do estabelecido na MP. Eliana? Ok, obrigada. Acho que foram respondidas as questões. Eu vou passar mais um bloco de outras 5 questões, tudo bem? A primeira é da Estela Franzin, que pergunta se a empresa é obrigada a informar o faturamento no ato da negociação. A segunda é do Paulo Roberto Pereira Gomes, que pergunta sobre o tempo máximo que é permitido para a suspensão do contrato de trabalho. A terceira questão é de Ricardo. Ele pergunta sobre o plano de saúde. Quando este é descontado em um percentual do trabalhador, como proceder com relação ao plano de saúde, quando ele é descontado do percentual do trabalhador? A outra questão é do William, do Sindágua, da Paraíba. As empresas de economia mistas, elas podem fazer uso dessas medidas da proposta da MP 936? E, por fim, a Nádia, ela pergunta sobre a manutenção dos benefícios, vale apenas para a suspensão ou também para o caso da redução da jornada de salário? Quem pode responder? Você começa, Paulo? Começo. Não existe obrigatoriedade de as empresas fornecerem as informações a respeito da sua situação, pelo menos previstas na medida provisória. Mas essa é uma dimensão bastante importante, levantada pela Estela. O Vitor chegou a mencionar isso na hora de pensar a negociação, né, desses acordos coletivos, porque nem todas as empresas estão na mesma situação. Isso varia de acordo com o porte da empresa, com o setor de atividade. Tem empresas, inclusive, nós temos notícias, que têm aumentado o seu nível de atividade exatamente por conta da situação excepcional que a gente está vivendo. Então, tentar obter as informações das empresas para que a negociação se dê em bases menos desiguais é um passo bastante importante, mas eu acho que isso não está assegurado. No geral, essas medidas que o governo vem adotando têm um caráter muito pró-empresas, mesmo quando é uma medida provisória que procura proteger os trabalhadores, mas tem um olhar muito pelo ponto de vista das empresas. A medida provisória 927 aponta muito nessa direção.
né? E a intenção original de suspender o contrato por 4 meses sem remuneração também. Em relação à pergunta do Paulo Roberto da suspensão em 60 dias, na verdade, se tem limite para suspensão? Tem. Para a suspensão são 60 dias, para a redução da jornada são 90 dias, e a combinação dessas duas medidas, que a empresa também pode fazer uso disso, não pode exceder também os 90 dias. Tá? No caso da suspensão, você pode, inclusive, fazer em 2 etapas, até 30 dias a primeira e até 30 dias a segunda. William, as empresas de economia mista também ficam de fora do alcance da medida provisória. Então, aquilo que eu chamei de setor público amplo, a administração direta e indireta, também as empresas estatais. Na verdade, as empresas controladas pelo Estado, pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa estatal, e as suas subsidiárias. Tá? A medida não vale para essas empresas, e esses benefícios não podem ser direcionados a esses trabalhadores também. E a pergunta da Nádia sobre a manutenção dos benefícios, que tem a ver com a pergunta do Ricardo também sobre o plano de saúde, os benefícios anteriores à adoção das medidas que as empresas concediam, seja fruto de acordo ou por liberalidade, eles estão mantidos, independentemente da modalidade da medida, se é suspensão ou redução da jornada, né? Em relação ao plano de saúde descontado, eu também não tenho certeza absoluta como é que se procederia. Os benefícios estão mantidos, de um lado. Mas, de outro lado, no caso, por exemplo, da suspensão, em que a empresa não paga nada de salário, vai manter a cobrança do desconto? Eu não sei se o Vitor tem alguma informação sobre isso, ou alguma avaliação sobre isso. A gente passa a palavra, Vitor. Sobre esse ponto específico aí, também não sei, mas não parece razoável, né, a empresa manter o desconto se está tendo suspender o contrato de trabalho. Né? Então, eu acho que isso, inclusive, pode ser objeto de negociação coletiva. Uhum. A empresa, durante o período, não realiza o desconto referente ao plano de saúde ou outros benefícios que existam. Né? As demais perguntas, só fazer uma observação sobre a necessidade da empresa informar o faturamento para os sindicatos. Né? Isso não está previsto na medida provisória. Agora, para a suspensão do contrato de trabalho, como há aquela diferenciação para empresas com faturamento até 4,8 milhões e para empresas com faturamento acima disso, né, que seria o corte de faturamento para ser enquadrado no Simples Nacional, essa informação precisa estar disponível ali, né? Porque isso vai significar a empresa pode suspender totalmente sem ter que pagar aquela ajuda compensatória mínima de 30%. Eliana? Olá, obrigada. Então, eu vou passar então para outro bloco de questões. Lembrando que a gente tem aqui um horário limite, então acho que eu vou ter mais esse bloco aqui de questões para a gente responder, e aí a gente encerra aqui. Mas eu tenho bastante questões, o que a gente não conseguir responder por aqui, a gente tenta encaminhar depois, ou enfim, tentar uma nova conferência para tentar esclarecer essas questões, tá bom? Mas tem aqui umas 50 questões ainda, acho que umas 20 já foram encaminhadas, 15 já foram encaminhadas, vamos tentar responder aqui. Bom, a pergunta agora é da Cristiane Pereira, que diz que você disse, um dos dois palestrantes, que é possível demitir o trabalhador com pagamento das verbas indenizatórias. Isso exclui, então, o que está previsto no artigo 502, a redução à metade para os contratados por prazo determinado. Então, eu não sei muito bem, mas a questão é sobre como fica a demissão dos trabalhadores, né, nas verbas indenizatórias. A Rosa Leal, ela pergunta se o teto que foi mencionado, o valor do teto que foi mencionado na negociação coletiva diz respeito ao salário base,
valor do teto corresponde ao salário base. E se o DIEESE, o Gilberto Palmares pergunta se o DIEESE já tem alguma ideia de quantos trabalhadores serão ou poderão ser atingidos por essa MP, tá? A Andréia Matos, ela pergunta quais são os riscos concretos que a MP 936 traz para os trabalhadores, especialmente para os trabalhadores nas empresas estatais ou hipersuficientes, né, para os ditos hipersuficientes, né? A Nailde Sena, ela pergunta, acho que já foi até respondida a pergunta dela, que é sobre a manutenção dos benefícios, né? Acho que vocês já falaram, né? E, por fim, a Solange pergunta se já existe alguma opinião, alguma análise sobre a MP e sobre o que pode acontecer hoje na discussão do STF, né? Acho que é isso. Vitor poderia começar agora dessa vez, só para fazer um revezamento. Tá. Deixa eu... Eu estava esperando que você começasse, Paulo. Eu posso? Eu posso. Você. Mas... Querer alterar a ordem no meio do caminho, né? Que história é? Quantos trabalhadores vão ser atingidos, potencialmente? O governo está falando alguma coisa, eu já li nos jornais, acima de 20 milhões de pessoas. Nós temos, como empregados no setor privado, pela PNAD contínua, no final do ano passado, né, o quarto trimestre do ano passado, tínhamos, melhor dizendo, em torno de 33 milhões de empregados no setor privado com carteira assinada. E mais 1,6, 1.600.000 trabalhadoras domésticos com carteira assinada. E o governo está falando em mais ou menos 2/3. Nós ainda não temos estimativa sobre isso. O que nós estamos percebendo é que as empresas estão combinando as duas coisas, estão mandando uma parte das pessoas embora e uma parte das pessoas estão sendo alvo dessas medidas. Mas talvez esse número que o governo esteja estimando esteja elevado, vai depender da duração do distanciamento social, da quarentena. Tudo é muito dinâmico e muito instável, porque o nível de incerteza está num pico, né? Então, essas medidas podem ser complementadas com outras, podem ser alteradas. O número que eu li, não sei se o Vitor tem informação mais recente, foi esse, no início da semana, de que haveria 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de acordos celebrados, já que foram enviados, né? As informações foram enviadas ao Ministério da Economia. Mas são esses os grandes números, né? Como eu havia mencionado, no caso das estatais, elas estão de fora. O que a gente tem de informação também é que algumas empresas estão adotando medidas, já vinham adotando antes mesmo da medida provisória 936. A medida provisória 927, ela faz uma menção a motivo, hipótese de força maior, que permite a utilização, segundo quem defende isso, porque isso é controverso, de um artigo da CLT que autoriza, nesse caso de força maior, a redução do salário até 25% sem a redução da jornada. Então, tem empresas que já estão mexendo nessa direção. A Petrobras fez um movimento nessa direção, não sei exatamente em que proporção, mesmo antes da adoção dessa nova medida provisória. Então, assim, elas não estão abrangidas pela medida, mas também estão adotando medidas nessa direção, não é? Se é o salário base, aí também, porque a menção é a salário, né? Eu não saberia dizer, Vitor, tem uma ideia se é o salário base ou se é a remuneração, porque a menção na medida provisória é o salário, né? Salário. Então, tem várias perguntas que estão sendo feitas que vão, inclusive, motivar da nossa parte uma pesquisa adicional, que não depende só de buscar a informação, mas depende também de como isso vai ser estabelecido, né? Porque eu acho que muita coisa ainda está sendo
preenchida ao longo do tempo, seja pelo judiciário, seja pelo próprio Poder Executivo, né? Então, os primeiros pagamentos vão ocorrer daqui a 30 dias, né? E, aliás, 30 dias a partir da celebração do acordo, para quem acordou nos primeiros 10 dias lá, a partir de 1º de abril. Então, acho que ainda essas informações adicionais vão ser prestadas, a gente não tem. Ô Paulo, sobre as estimativas, né, de quantos trabalhadores seriam atingidos por essas medidas, você mencionou os números do mercado de trabalho, né, emprego no setor privado, com carteira assinada, o emprego doméstico. Acho importante destacar que essas medidas também vão abranger as empregadas domésticas. Então, o empregador doméstico e a trabalhadora doméstica, desde que formalizada, com carteira assinada, poderá receber o benefício, né, para preservação do emprego e da renda durante no caso de suspensão, 60 dias, ou caso haja uma negociação de redução por até 30 dias. Outro, você mencionou os dados que têm sido divulgados na imprensa, que já tem mais de 1 milhão de trabalhadores, né, sendo impactados pelas medidas. Ontem foi noticiado aqui pela Folha de São Paulo que os comerciários de São Paulo, o maior sindicato dos comerciários do Brasil, assinou um termo aditivo, convenção coletiva dos trabalhadores dos setores de supermercados e concessionárias, né, que devem atingir 250 mil trabalhadores, né? Então, se já era 1 milhão, esse número tende a crescer aí nos próximos dias por conta de acordos, e, nesse caso, convenções coletivas, né, nesse sentido. E, só para informar aí o participante que fez o questionamento, nós estamos fazendo no DIESE um levantamento junto ao Ministério da Economia, junto ao sistema mediador, né, onde ficam registrados todos os acordos e convenções coletivas, para ter exatamente quantos acordos desse tipo foram celebrados no Brasil, ter uma estimativa de quantos trabalhadores vão ser atingidos, e mesmo outros acordos que tenham menção ao coronavírus, ao Covid-19, nós estamos sistematizando isso e devemos soltar um estudo nas próximas semanas tratando desse assunto. Paulo? Só uma coisa que eu havia deixado passar, também estou tateando aqui, viu, Eliane? A Cristiane havia perguntado sobre os contratos por prazo determinado, e eu acabei deixando passar. Se eu compreendi bem a pergunta, ela está preocupada com as verbas, né, rescisórias. A medida provisória, ela assegura que a indenização, caso haja um desligamento durante a suspensão do contrato ou durante a redução da jornada e do salário, ela vai ocorrer adicionalmente às verbas rescisórias às quais as pessoas teriam direito. Então, eu acho que essas verbas rescisórias vão ser aquelas às quais as pessoas terão direito em razão da sua modalidade de contrato. Tá? Mas não tenho certeza absoluta. Então, não é indenização, não é por dentro da verba rescisória. Se a empresa resolver mandar embora, ela vai pagar as verbas rescisórias, normalmente, e, além disso, ela vai pagar uma indenização, um adicional. Tá? Obrigada, Paulo. Paulo, a gente está caminhando para a finalização da nossa conferência. Eu acho que dá tempo para mais 2 perguntas, e depois eu pediria que vocês fizessem algumas considerações finais, pode ser? Ok. As 2 últimas são do Sindipolo do Rio Grande do Sul. Poderiam esclarecer sobre os trabalhadores terceirizados que prestam serviços a outra empresa? Qual a responsabilidade da empresa contratante dessa terceirizada com os trabalhadores nesse caso?
A Lucélia, CPS, não sei identificar, tem como garantir a ultratividade dos acordos coletivos ao fim da vigência durante o estado de calamidade pública? Então, as questões aqui são sobre terceirizados e a ultratividade, né? Então, eu gostaria que, se possível, vocês comentassem essas duas últimas questões. Infelizmente, a gente não tem como responder todas aqui, mas tem bastante insumo para trabalharmos posteriormente com outros estudos. E também gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais dessa nossa primeira conferência, nessa discussão dos impactos da MP 936. Tá. Paulo, vamos inverter? Vou começar respondendo. Então, primeira pergunta do Sindipolo do Rio Grande do Sul sobre as empresas terceirizadas, né? Acho que tem uma questão jurídica aí, qual seria a responsabilidade da contratante, né? Mas a MP não faz nenhuma menção a esse assunto, tá? Então, o trabalhador da empresa terceirizada é um trabalhador seletista, né, que poderia ser atingido pela suspensão do contrato ou pela redução da jornada e redução de salário. A gente tem visto, principalmente em setores que paralisaram as atividades, né? Então, setor de refeição coletiva que fazia merenda escolar. Com a suspensão das aulas, muitas das empresas acabaram demitindo parte dos trabalhadores e agora começaram a fazer acordo para suspender o contrato de outra parte, reduzir jornada, redução de salário de alguns. Assim, né? E, então, até em casos que o poder público remunera o contrato, independente da questão, já no orçamento da empresa estava garantido, essas demissões acabaram acontecendo, né? Então, é realmente um setor aí mais vulnerável, né, dos trabalhadores, que acabam ficando sem garantias. Vou dar um exemplo só de um caso concreto. Uma empresa chegou a fazer uma enquete, uma empresa dessas de refeições coletivas, que fazia merenda escolar, cujas atividades foram suspensas. Antes da MP 927, ela fez uma consulta ao sindicato, que repassou essa consulta aos trabalhadores para saber se eles preferiam ter o contrato suspenso ou ser demitidos, né? Então, em muitos casos, ainda o trabalhador, para conseguir acessar o seguro de emprego, o FGTS, né? Acabou precisando ser demitido. Então, essa questão aí dos terceirizados. A outra questão, Paulo, deixo para você responder. Ô, Vitor, eu perdi a conexão, voltei agora. Eu não ouvi a outra pergunta. A questão é sobre a outra atividade. Então, não sei se o Paulo está com a conexão, mas tem... A pergunta é se garante a outra atividade dos acordos das convenções coletivas durante o período de calamidade pública. Exatamente. A MP 927 permite, né, a extensão da vigência dos acordos de convenções coletivas por até 90 dias. Então, tem essa possibilidade de estender. Mas esse é um outro ponto que eu acho que pode ser um motivo de negociação, né? Então, muitas categorias estão prorrogando mesmo a vigência das convenções e dos acordos coletivos. Algumas categorias estão garantindo a reposição da inflação pelo INPC e se comprometendo a voltar a negociar mais para frente. Então, são ações que têm sido tomadas, né? Deixa eu só fazer um complemento rapidinho sobre isso, que é importante. Aqui, na 927, tem essa previsão, mas ela é uma faculdade que o empregador tem. Ela não é uma coisa obrigatória.
e nem envolve, em princípio, a participação dos sindicatos. Então, isso tem que ser arrancado, na verdade, porque é uma possibilidade que está à disposição do empregador. O Fausto apareceu? Sim, eu queria que, se possível, você, Paulo, você, Vitor, pudesse fazer algumas considerações finais e depois a gente passa para o Fausto para o encerramento da conferência. Vocês queriam, gostariam de fazer alguma... Cortou, Eliana. Eu vou, então, fazer... Primeiro, agradecer todo mundo que ficou acompanhando essa conferência, né? Dizer que essa foi a primeira de uma série de conferências que o Diese pretende organizar. Nós ainda estamos nos adequando aqui às novas tecnologias, né, ao formato, então, alguns probleminhas técnicos ocorrem, mas a gente pretende ir aperfeiçoando isso ao longo do caminho, né? Então, estamos tendo que aprender a mexer com essas ferramentas sem muito treinamento e estamos aprendendo fazendo, né? Para concluir, eu vou colocar que o cenário é muito adverso, né, para as negociações coletivas, né? Os desafios são muito grandes, né? As possibilidades de mobilização, elas ficam muito restritas por conta do distanciamento físico, do distanciamento social, né? Então, a gente vê que as negociações vão ser complexas, né? Tanto as relacionadas diretamente à MP 936, quanto as negociações regulares que os sindicatos fazem, né? Negociação de database, renovação de convenção coletiva, acordos de PLR, principalmente, num ano difícil como esse, não serão tranquilos, né? E a gente procurou aqui chamar a atenção para alguns pontos do que a gente tem observado, mas é claro que não tem uma receita pronta, né? Não tem uma receita para negociação. Cada categoria, cada empresa, cada direção sindical tem a sua estratégia, a sua tática. Alguns vão achar que o melhor, inclusive, é não negociar nada referente à MP, outros vão achar que é vantajoso negociar alguns pontos, e assim vai ser que ela vai ser aplicada ou não, né, de acordo com a especificidade política da categoria e da empresa específica. Então, com isso eu encerro aqui, agradeço mais uma vez e passo a palavra para o meu companheiro Paulo. Eu queria agradecer também a todos pela paciência, a própria equipe do GES que nos ajudou a organizar o evento aqui. E dizer o seguinte, a gente está no meio de algo inédito e provavelmente nós não sairemos dessa situação como éramos. Inclusive os sindicatos, as entidades sindicais, a sua forma de atuar, de se organizar, de se mobilizar. Nós sabemos a dificuldade que existe em fazer a mobilização e a organização sindical num momento como esse, em que as pessoas estão, quando podem, né, estão sem ir às ruas. Mas, de outro lado, vai ficando evidente, para nós sempre foi, mas eu acho que vai ficando publicamente evidente, como é importante o sindicato num momento como esse. E como que o seu papel é insubstituível. Se os trabalhadores forem jogados à própria sorte para negociar, e o termo está mal empregado, no mano a mano com as empresas, pode ser um massacre, né? Então, é só reforçar essa ideia de que os sindicatos têm um papel muito importante a cumprir nesse período e podem, inclusive, estar se reinventando para o período seguinte. Devolvo a palavra. Ok, obrigada, Paulo. Fausto, nós gostaríamos de passar a palavra para você, para fazer a finalização dessa conferência, suas considerações finais. Microfone, Fausto.
Microfone. O seu som, liga o som. Não está funcionando o som dele. Neto. Acho que não está funcionando. Bom, acho que o áudio do Fausto não está funcionando, né? Vitor? Será que o... Oi. Tá. Ok. Então, não está funcionando o áudio do Fausto? Acho que não, né? Será que o Fausto quer gravar uma mensagem no WhatsApp e enviar? Para a gente tentar reproduzir? Acho que não sei se dá tempo ainda nessa live, Tá, né? tá. De nós fazermos isso. Bom, nós estamos com problema de conexão com o diretor técnico, né? Em nome de todo o Diese, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês nessa nossa primeira live. Como os nossos colegas disseram, nós tivemos alguns problemas técnicos, mas, sem dúvida nenhuma, nós vimos pela própria adesão e participação de todos vocês da importância dessa atividade, né? E gostaríamos também que vocês continuassem interagindo com a gente, nos encaminhando novas sugestões de conferência online, e nós nos comprometemos do nosso lado a aprimorarmos ainda mais esse canal de comunicação nesse tempo de distanciamento social. Eu gostaria de agradecer, dizer novamente que essa conferência está sendo gravada e vai ser disponibilizada, assim como o material que foi apresentado durante a exposição também será encaminhado. Àqueles que se inscreveram pelo link e preencheram o nosso cadastro e necessitarem de um certificado de participação, entre em contato pelo link, que a gente pode fornecer um certificado de participação pela Escola Diese de Ciências do Trabalho. A todos eu gostaria de agradecer muito e desejar um excelente dia para vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima conferência.